O grito ecoou pelo vestiário vazio como um trovão inesperado, rasgando o ar úmido e carregado de suor. António Mendes, o lendário treinador do Benfica, parou de amarrar os cadarços das chuteiras do filho, os olhos arregalados fixos na porta entreaberta que levava ao corredor escuro do Estádio da Luz. Ali, sob a luz fraca de uma lâmpada solitária, João, seu herdeiro de 18 anos, não estava treinando dribles ou finalizações, ele girava em um tutu improvisado, os pés apontados em arabesqués impossíveis, o corpo fluindo como se o mundo fosse feito de música e não de grama e bola. O coração de António parou por um instante, traído pela visão que desafiava tudo o que ele havia construído, uma linhagem de glória futebolística, agora profanada por piruetas e saltos etéreos. João congelou no meio de um grande jeté, o rosto pálido como porcelana rachada, sabendo que aquele segredo, guardado por anos nas sombras das noites lisboetas, acabara de se estilhaçar contra a muralha intransigente do pai. António avançou, o punho cerrado ao redor da bola de futebol que carregava como um talismã, mas o que saiu de sua boca não foi raiva pura, foi um sussurro rouco, carregado de decepção que cortava mais fundo que qualquer falta dura. O que é isso, rapaz? Você é o Mendes. Não. Não isso. João recuou, o peito arfando, sentindo o peso de gerações de expectativas desabar sobre seus ombros magros. Ele havia nascido em Lisboa, no coração pulsante do futebol português, filho de um homem que transformara o Benfica em sinónimo de invencibilidade nos anos 90, com taças erguidas sob os aplausos ensurdecedores do Estádio da Luz. Desde os 5 anos, João fora arrastado para campos enlameados, onde o cheiro de cor novo e terra molhada se misturava ao orgulho paterno. Você será como eu, prometia António, enquanto o menino chutava bolas contra paredes grafitadas nos bairros de Alfama, onde as ruelas estreitas ecoavam com fados melancólicos que pareciam prever destinos partidos. Mas João nunca se sentiu em casa ali. Seus pés, em vez de cravejarem grama com precisão tal, ansiavam por assoalhos polidos, por giros que desafiavam a gravidade, por uma liberdade que o futebol, com suas regras rígidas e olhares julgadores, nunca lhe dera. Aos 12, ele descobrira o balé por acidente, espiando uma aula no Teatro Nacional de São Carlos durante uma excursão escolar. Uma bailarina, etérea em seu tutu branco, havia saltado como se pudesse tocar as estrelas do céu de Lisboa, e algo dentro de João se acendera, uma chama que queimava quieta, alimentada por fitas VHS escondidas no sótão, onde ele imitava coreografias de Rudolf Nureyev à meia-noite, o corpo suado e o coração acelerado. Agora, aos 18, recém-ingressado na Academia de Dança do Conservatório Nacional, João vivia uma vida dupla, de dia, o filho obediente nos treinos do pai, de noite, o dançarino secreto que sonhava com palcos iluminados. Mas naquela noite fatídica, após um treino noturno forçado por António para endurecer o caráter, o segredo escapara. O pai o arrastara para o vestiário, insistindo em uma conversa sobre o futuro. Você vai entrar no time principal ano que vem, João. É o seu destino, mas o filho, exausto e impulsivo, fugira para o corredor adjacente, onde uma sala de ensaio improvisada servia de refúgio. Ele colocara a música no celular, um adagio de Tchaikovsky que ecoava como um lamento, e dançara, esquecendo o mundo. Até o grito. António se aproximou, os olhos vermelhos de fúria contida, pegando o tutu improvisado das mãos do filho como se fosse uma relíquia amaldiçoada. Isso é o que você quer? Rodopiar como uma menina enquanto o país inteiro espera por um Mendes no campo. Eu construí tudo isso por você. A voz do treinador, outrora trovejante em vestiários lotados, agora tremia com uma vulnerabilidade que João nunca vira. Ele sabia das histórias. O próprio António, órfão de um pescador do Algarve, havia subido de menino de rua a ídolo nacional, casando-se com Maria, uma professora de literatura que suavizara suas arestas, mas que partira cedo demais, deixando com um filho e um vazio que ele preenchia com vitórias. João, com lágrimas queimando nos olhos, tentou explicar: pai, isso não é uma escolha. É quem eu sou. O balé me faz sentir vivo, como se eu pudesse voar acima de tudo isso, das expectativas, dos olhares. Mas as palavras saíram frágeis, afogadas pelo silêncio opressivo que se seguiu. António virou as costas, jogando o tutu no chão como lixo, e saiu batendo a porta, deixando João sozinho com o eco da música que ainda tocava baixinho. Naquela noite, deitado na cama estreita do apartamento em Belém, com a torre de Belém vigiando como um sentinela indiferente pela janela, João sentiu o primeiro gosto amargo da rejeição. Ele pegou o telefone e mandou uma mensagem para o único amigo que sabia de seu segredo. Ele descobriu. Acabou. A resposta veio rápida, de Pedro, um colega de academia que dividia aulas de anatomia e confidências: vem para cá. Vamos dançar até o sol nascer. Pedro era o oposto de João, extrovertido, com cabelos cacheados e um riso que iluminava os ensaios sombrios, um dançarino de 20 anos que sonhava com o ballet Gulbenkian. Eles se conheceram há 6 meses, em uma aula de paz de Deux, onde Pedro guiara em um levantamento simples, as mãos firmes em sua cintura, os olhos castanhos cheios de uma compreensão silenciosa. Desde então, uma amizade florescera,
tecida de toques acidentais e conversas até altas horas sobre os medos de serem quem eram em uma Lisboa que celebrava o orgulho mas ainda sussurrava preconceitos nas esquinas. João vestiu o moletom e saiu, o ar fresco do Tejo carregando o sal do oceano, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas por lampiões antigos. No estúdio improvisado de Pedro, em um prédio decadente do bairro Alto, a música os esperava, um tango português misturado a ritmos flamencos que Pedro adorava. Eles dançaram, não como pares românticos, mas como almas gêmeas em fuga, os corpos se entrelaçando em movimentos que diziam o que as palavras não podiam. Foi ali, no clímax de um giro compartilhado, que João sentiu algo mudar. O toque de Pedro não era mais só apoio, era uma âncora, um convite para algo mais profundo. Mas o medo o paralisou, ele era o filho do grande treinador, e Pedro, um dançarino de origens humildes, carregava cicatrizes de uma família que o deserdara por sua orientação. Você vai ficar bem, murmurou Pedro, limpando o suor da testa de João com o dorso da mão. O amor verdadeiro dança em cima das ruínas. João sorriu pela primeira vez naquela noite, mas no fundo, uma sombra se formava. Como poderia amar, se nem seu próprio pai o aceitava? Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão. António, mergulhado em treinos intensos para o próximo jogo contra o Porto, ignorava João em casa, comunicando-se apenas por bilhetes frios sobre horários de academia. Treine mais. Esqueça tolices. João, por sua vez, mergulhava no balé com fúria, seus músculos protestando contra a dualidade, mas sua alma encontrando alívio nos ensaios. Foi em uma dessas aulas que ele conheceu Miguel, não Pedro, mas um novo rosto que mudaria tudo. Miguel era um convidado da Academia de Madrid, um bailarino de 21 anos com olhos verdes penetrantes e uma graça felina que hipnotizava o estúdio. Filho de um diplomata espanhol, ele viera a Lisboa para uma residência artística, trazendo coreografias inovadoras que misturavam flamenco e balé clássico. Durante o ensaio coletivo, Miguel escolheu João como parceiro para um dueto improvisado, suas mãos guiando o corpo do português em um paz de Deus que parecia nascido de um sonho compartilhado. Você dança como se carregasse o peso do Atlântico nas costas, sussurrou Miguel no ouvido de João, o sotaque castelhano roçando como seda. Mas deixe-me te erguer. O toque foi elétrico, despertando em João uma faísca que ele não esperava. Não era a amizade sólida de Pedro, mas algo selvagem, apaixonado, que o fazia questionar tudo. Enquanto giravam sob as luzes quentes do estúdio, com o bairro alto pulsando lá fora através das janelas em arco, João sentiu o primeiro vislumbre de um amor que poderia desafiar muralhas. Mas o destino, caprichoso como as marés do Tejo, reservava surpresas. Naquela mesma semana, durante um jantar beneficente no Hotel Ritz, onde António era homenageado por sua carreira, João foi forçado a comparecer como futuro estrela do Benfica. Vestido em um smoking apertado que o fazia se sentir um impostor, ele sorria para câmaras e torcedores, mas seus olhos vagavam para a mesa ao lado, onde Miguel, convidado como artista emergente, brilhava em um fraque impecável. Seus olhares se cruzaram uma vez, duas, até que Miguel se aproximou durante o coquetel, uma taça de vinho do Douro na mão. Você não parece feliz aqui, disse ele, a voz baixa para não ser ouvida pelos repórteres ávidos. Como se estivesse dançando uma coreografia que não escolheu. João riu, nervoso, sentindo o calor subir ao rosto. E você lê mentes agora, além de voar pelo palco. A conversa fluiu como um rio, de arte a segredos, e por um momento, João esqueceu o pai a metros dali, discursando sobre o legado. Mas o idílio foi curto. António, notando a proximidade, puxou o filho para o lado com um olhar de aço. Afaste-se dele aqueles artistas. Eles corrompem. Foque no que importa. A semente do ciúme paterno foi plantada, mas João, embriagado pelo encanto de Miguel, começou a se rebelar em silêncio. Encontros clandestinos se seguiram, um café no Chiado, onde eles falavam de sonhos, Miguel de teatros em Nova York, João de liberdade para ser ele mesmo, um passeio pelo Jardim Botânico, onde mãos se roçavam acidentalmente sob folhas tropicais. Pedro, sentindo a mudança, confrontou João em uma aula. Ele é perigoso, esse espanhol. Veio e vai, deixando corações em pedaços. Eu estou aqui, João. Sempre estive. A amizade rachou pela primeira vez, um triângulo sutil se formando nas sombras do estúdio. Enquanto isso, a pressão de António crescia. Ele inscreveu João em um campo de treinamento intensivo no Algarve, longe de Lisboa e de suas distrações. Vai-te fazer homem, decretou o pai, ignorando os protestos. No aeroporto, João abraçou Pedro com culpa, prometendo ligar, e trocou um último olhar com Miguel, que lhe entregou um bilhete, dança para mim nas ondas. Volta inteiro. O campo foi um inferno, dias de corridas na areia dourada de Lagos, noites de vídeos estáticos que faziam João bocejar. Mas em segredo, ele treinava passos de balé na praia ao amanhecer, o sol nascendo como um holofote particular. Foi ali que o telefone tocou com uma notícia que abalou tudo. Pedro sofrera um acidente em um ensaio, uma queda que fraturara sua perna. Eu caí pensando em você,
escreveu ele em uma mensagem de voz trêmula. Não no Miguel. Em nós. João sentiu o chão sumir, o conflito interno explodindo como fogos de artifício sobre o mar. Deveria voltar. Trair o pai mais uma vez. Ou seguir o coração que agora batia por dois ritmos opostos. O sol poente tingia as falésias do Algarve de laranja flamejante, mas João via apenas sombras em sua mente enquanto corria pela praia deserta, os pés afundando na areia úmida como se tentasse ancorá-lo a uma realidade que escapava. A mensagem de Pedro ecoava em loops intermináveis, um lembrete cruel de lealdades divididas, enquanto o bilhete de Miguel, dobrado no bolso, queimava como uma promessa não cumprida. Ele parou, ofegante, e olhou para o horizonte onde o Atlântico se fundia ao céu, murmurando para si mesmo, porque tudo tem que doer tanto. De volta ao alojamento do campo, um chalé simples com vista para o mar, João ignorou os colegas de equipe que riam ao redor de uma fogueira improvisada, contando piadas sobre rivais do Sporting. Em vez disso, trancou-se no banheiro e ligou para Pedro via vídeo, o sinal fraco piscando como sua própria estabilidade. A imagem tremeluziu, revelando o rosto magro do amigo, enfaixado da cintura para baixo, deitado em uma cama de hospital no centro de Lisboa. Você parece um fantasma, disse João, a voz embargada. Pedro sorriu debilmente, os olhos inchados de lágrimas não derramadas. É o que acontece quando se tenta voar sem asas certas. O ensaio era para uma peça nova, sobre amores não ditos. Eu escorreguei no grande Té, pensando em como você me olhava antes de partir. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas. Pedro sempre fora o porto seguro de João, o que o encorajara a se inscrever no conservatório, o que dividira cigarros roubados no terraço do estúdio enquanto confidenciavam medos de rejeição familiar. Eu sei do Miguel, continuou Pedro, a voz baixa como um segredo. Vi vocês no chiado. Ele te faz rir de um jeito que eu nunca consegui. João negou com a cabeça, as lágrimas traidoras escorrendo. Não é isso, Ped. Você é família. Miguel ele é como um furacão. Me arrasta, mas me assusta. Eles falaram por horas, o mar rugindo ao fundo como trilha sonora de sua amizade rachada. Pedro revelou mais, sua própria família, camponeses de Évora, o deserdara aos 16 quando ele saíra do armário durante um jantar de Páscoa. Eles disseram que eu era uma vergonha para o nome. Mas você, João, você me deu um nome novo, dançarino. Quando a chamada terminou, João jurou voltar assim que pudesse, mas o campo se estendia por mais uma semana, uma prisão dourada sob o pretexto de forjar campeões. Nos dias seguintes, a rotina o consumia, madrugadas de exercícios físicos que deixavam seus músculos gritando em protesto, tardes de táticas onde o treinador local, um pupilo de António, o elogiava como o filho do mestre. Mas à noite, sozinho com o laptop emprestado, João assistia a vídeos de Miguel em performances passadas, o espanhol em Carmen, seus movimentos ferozes e sensuais capturando a essência de paixões proibidas. Uma mensagem chegou de repente: saudade de dançar com você. Envie um vídeo da sua prisão. Faça-me sonhar. João hesitou, mas o impulso venceu. Ele gravou um solo improvisado na varanda do chalé, os pés descalços na madeira rangente, girando sob a lua cheia que banhava o Algarve em prata. Enviou, e a resposta veio como um raio: você é poesia em movimento. Volte logo, poeta. Tenho uma coreografia que só faz sentido a dois. O coração de João acelerou, uma mistura de euforia e culpa que o manteve acordado até o amanhecer. Enquanto isso, em Lisboa, as engrenagens do destino giravam. António, imerso em reuniões com patrocinadores no Estádio da Luz, recebia relatórios do campo que o enchiam de orgulho superficial. O garoto está se destacando, mas no fundo, uma inquietação roía. Ele visitara o túmulo de Maria naquela semana, no cemitério dos prazeres, onde flores de jasmim murchavam sob lápides antigas. O que eu faço, amor? Ele não é como nós sonhamos. A brisa do Tejo carregava seu sussurro, mas só o silêncio respondia. De volta ao campo, uma reviravolta irrompeu no quarto dia, durante um jogo amistoso contra uma equipe local, João. Torceu o tornozelo em uma dividida banal, o estalo quando como um verdito. Dor lancinante o derrubou, e enquanto era carregado para fora do campo, aplausos misturados a murmúrios, pobre-menos, lesão precoce, ele viu não alívio, mas uma liberação amarga. Talvez isso seja o sinal, pensou, enquanto o médico enfaixava o inchaço. Ligou para o pai imediatamente, a voz firme apesar da agonia: estou voltando para casa, pai. Mas não para o futebol. Para o balé. A linha ficou muda por segundos eternos, até que António grunhiu: você vem para cá primeiro. Vamos conversar como homens. João embarcou no trem alfa pendular naquela tarde, a paisagem do sul deslizando pela janela como memórias em fuga, praias de areias brancas, vilarejos de casas caiadas, o cheiro de sardinha assada pairando no ar. Chegando a Lisboa ao entardecer, o ar úmido da capital o envolveu como um abraço relutante,
e ele pegou um táxi direto para o hospital onde Pedro se recuperava. O quarto era pequeno, iluminado por uma lâmpada amarela, e Pedro, apoiado em travesseiros, ergueu os olhos surpresos. Você veio. Mesmo mancando. Eles riram, um riso frágil que dissolveu em abraços e confissões. Pedro admitiu, eu tenho inveja dele, do Miguel. Mas mais ainda, eu tenho medo de te perder. João apertou sua mão, sentindo a profundidade daquela amizade que transcendia o romance, era o laço de sobreviventes em um mundo que ainda via o amor como eles como aberração. Você nunca me perderá. Somos mais que isso. Mas o telefone vibrou, uma chamada de Miguel, onde você está? Eu sinto sua falta como se faltasse ar. João hesitou na porta do quarto, o coração dividido entre o Porto Seguro e a tempestade. Escolheu a tempestade, dirigindo-se ao estúdio no Bairro Alto, onde Miguel o esperava com uma coreografia inacabada. O ensaio foi mágico e torturante, eles dançaram um dueto sobre perda e reencontro, corpos tocando em lifts que desafiavam a gravidade, suor misturando-se ao perfume de lavanda que Miguel usava. No final, exaustos no chão de madeira, Miguel se inclinou e roçou os lábios na testa de João, não um beijo, mas uma promessa. Eu te amo, sabes? Não pela dança, mas por você, o menino que sonha contra o mundo. João congelou, o mundo inclinando-se, mas antes que pudesse responder, a porta se abriu com violência. Era Antônio, o rosto uma máscara de fúria e dor, tendo seguido o filho do hospital por instinto paterno. O que diabos é isso? Trovejou ele, os olhos saltando de um para o outro. Miguel se levantou, protetor, mas João interveio, mancando para frente. Pai, pare. Isso é quem eu sou. E eu o amo. As palavras pairaram no ar como uma sentença, e Antônio, pela primeira vez, não gritou, ele desabou em uma cadeira, o gigante do futebol reduzido a um homem quebrado, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Como? Como eu falhei tanto? A sala mergulhou em silêncio, o único som gotejar de um vazamento no teto, enquanto o conflito familiar se entrelaçava ao nascente romance, sendo uma teia de emoções que prometia tempestades maiores. Naquela noite, de volta ao apartamento em Belém, pai e filho sentaram-se à mesa da cozinha, uma garrafa de vinho de Alentejo entre eles como trégua frágil. Antônio falou pela primeira vez de sua própria juventude, um amor não correspondido por um companheiro de equipe nos anos 70, abafado pela ditadura e pelo machismo do futebol. Eu enterrei isso, filho. Tornei-me o que esperavam. Mas ver você. Dói porque eu vejo meu reflexo. João ouviu, o tornozelo latejando como eco de sua alma ferida, e pela primeira vez, viu o pai não como tirano, mas como prisioneiro de suas próprias correntes. Então me deixe livre, pai. Apoie-me, como eu te apoiei nos jogos. O amanhecer os encontrou ainda conversando, um fio de entendimento se tecendo, mas o telefone de João tocou. Pedro, do hospital. Eles vão me dar alta, mas há más notícias. O estúdio cortou minha bolsa por causa da lesão. Estou perdido. João sentiu o peso retornar, agora. Multiplicado, salvar o amigo, nutrir o amor com Miguel, reconquistar o pai. Uma decisão se formou em sua mente, ousada e perigosa, uma apresentação conjunta que unisse mundos improváveis. Lisboa acordava com o rumor dos bondes tilintando pelas colinas, mas no apartamento dos Mendes, o ar ainda carregava o resíduo da noite confessional, um misto de vinho azedo e promessas hesitantes. João, com o tornozelo enfaixado e a mente em ebulição, preparava café forte na cafeteira antiga, enquanto Antônio, de roupão desbotado, folheava o jornal desportivo com olhos distantes. Eu pensei na sua proposta, murmurou o pai finalmente, dobrando as páginas com mãos trêmulas. Uma apresentação. Misturando futebol e balé. Parece loucura, rapaz. Mas talvez seja o que precisamos. João parou, a colher de açúcar suspensa no ar, incrédulo. Era um passo, pequeno mas monumental, o treinador lendário oferecendo uma ponte sobre o abismo. Obrigado, pai. Vou falar com Miguel e Pedro. Podemos fazer algo no Teatro Camões, algo que una nossos mundos. Mas a euforia durou pouco, ao sair para o hospital, o telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, fique longe do meu filho, ou eu acabo com sua família. O coração de João gelou, era do pai de Miguel, o diplomata espanhol, que de alguma forma descobrira o romance através de fofocas da alta sociedade lisboeta. A ameaça era velada, mas real, conexões políticas que poderiam arruinar a carreira de Antônio com um escândalo fabricado. Ele mostrou a mensagem ao pai no carro, e pela primeira vez, viu medo genuíno nos olhos do homem que enfrentara multidões hostis. Isso é maior que nós, disse Antônio, apertando o volante até os nós dos dedos embranquecerem. Mas não vamos recuar. Mendes não fogem. No hospital, Pedro esperava na recepção, apoiado em muletas, o rosto iluminado por um sorriso forçado que não chegava aos olhos.
Eles disseram que minha lesão é grave o suficiente para pausar a carreira por meses. Sem bolsa, sem estúdio, vou ter que voltar para Évora, engolir o orgulho e pedir perdão à família. João abraçou ali mesmo, ignorando os olhares curiosos das enfermeiras, sentindo o tremor no corpo do amigo. Não. Você fica. Vamos montar essa peça juntos. Balé e futebol, uma metáfora para quebrar barreiras. Seu talento é o coração disso. Pedro hesitou, os olhos procurando nos de João por sinceridade, mas uma sombra de dúvida persistia. E o Miguel? Ele vai querer dividir o palco comigo? Ou você? A pergunta cortou como uma lâmina, revelando a ferida não cicatrizada do triângulo. João prometeu transparência, mas no fundo, temia que o ciúme de Pedro envenenasse o projeto antes mesmo de começar. O ensaio inicial aconteceu 2 dias depois, em um salão alugado no conservatório, com luzes fluorescentes zumbindo como abelhas inquietas. Miguel chegou pontual, carregando partituras e ideias fervilhando, seu entusiasmo contrastando com a rigidez de Pedro, que mancava entre os espelhos como muletas. António, fiel à palavra, aparecera como consultor esportivo, trazendo bolas de futebol e uniformes para integrar à coreografia, uma fusão maluca onde dribles se transformavam em piruetas, e chutes em saltos. Vamos chamar de Dança do Dragão, sugeriu Miguel, referindo-se ao escudo do Benfica. Onde o fogo do futebol encontra a graça do balé. Os primeiros passos foram caóticos, Pedro tropeçava nas muletas, frustrado, gritando, isso não é arte, é palhaçada, enquanto Miguel, paciente, ajustava posições. João média, seu tornozelo ainda dolorido servindo de lembrete de fragilidades compartilhadas. Mas aos poucos, a magia emergiu, em um momento, Pedro ergueu uma bola em um arabesque, passando-a para Miguel em um foité perfeito, e João, no centro, girou incorporando um drible, o corpo fluindo entre mundos. Riram, suados e exaustos, e por uma hora, o salão vibrou com camaradagem genuína. Foi quando o telefone de Miguel tocou, o pai do outro lado da linha, furioso, volte para Madrid amanhã, ou corte tudo. Seu irmãozinho está noivo de uma herdeira, não precisamos de escândalos. Miguel desligou, o rosto pálido, e confessou ao grupo, ele sabe de nós. Ameaça expor. Tudo para a imprensa espanhola, ligando ao nome Mendes. O ar ficou denso, olhar-se voltando para António, que apertou os punhos. Deixe que venha. Eu enfrento diplomatas como enfrentei árbitros corruptos. Mas a ameaça pairava, e naquela noite, durante um jantar improvisado em uma tascaria do Chiado, petiscos de bacalhau e vinho verde fluindo, as tensões borbulharam. Pedro, talvez embriagado pela bebida ou pelo ciúme, confrontou Miguel diretamente. Você acha que pode comprar o amor de João com coreografias chiques? Eu o conheço desde sempre. Você é só um turista na vida dele. Miguel, ferido, rebateu com sotaque afiado. E você é o guardião ciumento que o sufoca com amizade. Deixe-o escolher. João interveio, a voz trêmula, parem. Isso não é sobre competição. É sobre sobrevivência. Mas o dano estava feito, Pedro saiu mancando para a noite chuvosa, deixando um silêncio gotejante. Dias se passaram em ensaios tensos, com Pedro participando remotamente via vídeo, coreografando de sua cama enquanto se recuperava. João e Miguel encontravam momentos roubados, um beijo rápido atrás de cortinas no teatro, mãos entrelaçadas encaminhadas pelo rocio, onde pombos bicavam sob estátuas de reis esquecidos. Eu nunca senti isso antes, confessou Miguel uma noite, deitados em um banco do Jardim da Estrela, estrelas piscando acima como cúmplices. Como se você fosse a peça que faltava na minha dança. João, com o coração inchado, respondeu com um sussurro, mas e seu pai? Ele pode destruir tudo. Miguel encolheu os ombros, mas o medo brilhava em seus olhos verdes. Uma reviravolta veio inesperada, durante o ensaio solo, João recebeu uma oferta de uma companhia de balé em Porto, uma bolsa integral para se juntar após a apresentação. É uma chance de recomeçar, disse o diretor por telefone, voz entusiasmada. Mas aceitar significava deixar Lisboa, o pai, Pedro, e Miguel, cuja residência terminava em semanas. Ele confidenciou a notícia a António, esperando apoio, mas o pai franziu a testa, Porto. Longe do Benfica. Pense bem, filho. Isso pode ser o fim do nosso nome aqui. A decepção cortou fundo, reabrindo a ferida da aceitação parcial. Enquanto isso, Pedro, isolado em seu apartamento minúsculo no Moraria, lutava com demónios internos. Uma carta de sua família chegara, não de perdão, mas de ultimato, volte e case-se, ou esqueça-nos para sempre. Desesperado, ele começou a beber mais, os ensaios virtuais se tornando erráticos. Foi em uma dessas noites que João o visitou, encontrando-o rodeado de garrafas vazias, os olhos vermelhos. Eu não aguento mais ser o coadjuvante, desabafou Pedro, a voz rouca. Eu te amo, João. Não como amigo.
como homem. A confissão caiu como um raio, paralisando João no limiar da porta. Ele sempre soubera da profundidade dos sentimentos de Pedro, mas ouvi-lo agora, cru e exposto, abalou as fundações de sua amizade. Pede, eu sinto por você, mas meu coração está com Miguel. Isso não muda o que somos. Pedro riu amargamente, lágrimas escorrendo, vai sim. Você vai embora para Porto, e eu fico aqui, quebrado. João saiu atordoado, o peso da revelação seguindo como uma sombra pelas ruas labirínticas do bairro, onde fados ecoavam de janelas abertas, lamentando amores perdidos. De volta ao estúdio no dia seguinte, a tensão era palpável. Pedro, presente pela primeira vez em dias, mal olhava para Miguel, e os movimentos saíam forçados, como se o ar estivesse envenenado. Foi então que a bomba explodiu. Um artigo anónimo no jornal desportivo, A Bola, vazou rumores, filho de treinador e envolvido em escândalo artístico e pessoal, mencionando relações impróprias com dançarinos e ameaçando a reputação de António. O pai ligou furioso, seu diplomata espanhol. Ele jogou sujo. Miguel, confrontado, jurou inocência, mas as dúvidas semearam discórdia. João, no epicentro, sentiu o mundo desabar, questionando se o amor valia o preço da destruição familiar. A chuva caía em lençóis cinzentos sobre Lisboa, transformando as calçadas de pedra em rios escorregadios, como se a cidade chorasse pelos segredos expostos. João corria pelas ruas do Chiado, o casaco encharcado colando à pele, o artigo da A Bola queimando em seu bolso como uma sentença de exílio. Ele não ia para casa, não ainda, mas para o único lugar onde as verdades podiam ser ditas sem filtros, o terraço escondido de Pedro, no topo de um prédio decrépito no Moraria, onde o skyline da capital se estendia como um mapa de feridas abertas. Pedro recebeu na porta, o rosto marcado por noites insones, uma garrafa de gin meio vazia na mesa baixa. Eu vi o jornal, disse ele, sem preâmbulos, gesticulando para que João entrasse. Todo mundo acha que é culpa do Miguel. Mas eu sei a verdade, é o mundo nos odiando por existirmos. Eles se sentaram no chão, encostados à parede fria, o som da chuva martelando o telhado como um coração acelerado. João desabafou tudo, a oferta de Porto, a confissão de Pedro que ainda ecoava, o amor por Miguel que agora parecia uma maldição. Eu pensei que poderíamos ser livres aqui, em Lisboa, com o pai começando a entender. Mas isso nos arrasta de volta para as sombras. Pedro ouviu, os olhos fixos no vazio, e então, em um gesto surpreendente, pegou a mão de João. Eu menti naquela noite. Não é amor romântico. É medo de te perder para o mundo. Você é o irmão que eu nunca tive, o que me faz acreditar que podemos dançar apesar de tudo. O alívio inundou João, dissolvendo a culpa em lágrimas compartilhadas. Eles riram da ironia, amigos confundindo laços por algo mais, em um mundo que rotulava tudo com pressa. Mas a reconciliação foi interrompida por uma batida urgente na porta. Era Miguel, ensopado e ofegante, os cabelos pretos grudados na testa. Eu vim assim que soube. Meu pai nega, mas eu sei que ele tem contatos na imprensa. Desculpe-me, João. Por tudo. A Trindade se reuniu ali, no quartinho apertado, sob a luz fraca de uma lâmpada nua, e pela primeira vez, as barreiras caíram. Miguel explicou sua linhagem complicada, criada em embaixadas, sempre o filho perfeito, que escondia sua sexualidade atrás de aplausos teatrais. Meu pai quer que eu volte para Madrid, case com alguém apropriado. Mas eu não posso. Não depois de você. Pedro, surpreendendo a todos, estendeu a mão, então fique. Ajude-nos a terminar a peça. Se o mundo quer escândalo, damos arte. A aliança se formou naquela noite chuvosa, uma promessa selada com um brinde de gin aguado, enquanto planeavam contra-ataques. No dia seguinte, o sol rompeu as nuvens, e o ensaio no Teatro Camões ganhou nova vida. António chegara cedo, trazendo não só equipamentos esportivos, mas um maço de papéis, contratos com patrocinadores do Benfica interessados na fusão inovadora. Eu falei com o presidente do clube, disse ele, a voz rouca de emoção contida. Eles vão bancar a apresentação. Como uma ponte para o público jovem. João abraçou o pai, sentindo o cheiro familiar de loção pós-treino misturado a algo novo, vulnerabilidade. Mas o otimismo foi testado quando o pai de Miguel desembarcou em Lisboa sem aviso, exigindo uma reunião no lobby opulento do Four Seasons. O diplomata, um homem de 50 anos com terno impecável e olhos frios como o aço toledano, sentou-se à mesa de mármore, flanqueado por um assessor. Isso termina agora, declarou ele, deslizando fotos granuladas, João e Miguel em um abraço no jardim, tiradas por um detetive particular. Meu filho tem um futuro na diplomacia, não em devassidão. Miguel, ao lado de João, apertou a mão dele sob a mesa, mas foi António quem se levantou, o peito inflado como nos dias de glória. Devassidão. Isso é amor, senhor. Eu sei,
porque enterrei o meu por décadas. Se quer guerra, terá, com manchetes que exporão sua hipocrisia, não a minha família. O diplomata piscou, surpreso pela ferocidade do treinador, e pela primeira vez, hesitou. Vocês portugueses e suas paixões. Mas pense no escândalo para todos. A reunião terminou em impasse, com uma trégua frágil. O pai de Miguel daria tempo até à apresentação, para ver se isso é capricho ou loucura. De volta aos ensaios, a energia era elétrica. Pedro, agora sem muletas mas com uma tipoia no tornozelo, coreografava sequências híbridas que misturavam o ritmo do fado com o pulso do futebol, um dançarino chutando uma bola imaginária em um entrachato, outro driblando em um pas de troá. João e Miguel, no centro, dançavam o dueto principal, seus corpos se entrelaçando em lifts que simbolizavam união contra adversidades, o amor palpável em cada toque. O público de teste, amigos e colegas, aplaudiu de pé, mas um sussurro circulou: isso vai chocar os conservadores. E chocou, de fato. Na véspera da estreia, um protesto se formou do lado de fora do teatro. Um grupo de ultras radicais do futebol, inflamados pelo artigo, gritavam traidores e brandiam faixas contra a podridão no esporte. A polícia formou cordões, mas o medo se instalou. António, enfrentando-os na entrada, ergueu a voz: vocês me idolatravam nos campos. Agora me julguem por amar meu filho. Vão para o inferno. Sua defesa viralizou nas redes, transformando o escândalo em solidariedade inesperada, mensagens de apoio de ex-jogadores, artistas e até rivais do Porto. Mas o clímax pessoal veio naquela noite. Pedro, em um momento de vulnerabilidade pós-ensaio, confessou a João uma mentira maior. Eu enviei o artigo anónimo. Não o pai de Miguel, eu. Para forçar uma escolha. Para te trazer de volta a mim. A traição acertou João como um soco no estômago, o mundo girando em náusea. Porquê? Depois de tudo. Pedro chorou, ajoelhado, porque eu via você escapando, e eu ficaria sozinho. Me perdoa. João saiu para a noite, vagando pelo Tejo, as águas escuras refletindo luzes tremulosentes como dúvidas. Ele encontrou Miguel no cais, e ali, sob as estrelas, desabafou a traição. Miguel o abraçou, forte: escolhas doem, mas nos definem. Amanhã, no palco, mostramos que o amor vence traições. João assentiu, mas o coração sangrava. Perdoar Pedro significava reconstruir confiança, ignorá-lo, perdê-lo para sempre. A madrugada trouxe uma decisão. Ele escreveu uma nota para o amigo, deixando-a na porta: dançamos juntos amanhã. O resto, o tempo dirá. O Teatro Camões pulsava com expectativa naquela noite de estreia, as luzes do Fire douradas refletindo em azulejos que contavam histórias de navegadores e amores épicos, mas o ar carregava uma eletricidade tensa, como antes de um pênalti decisivo. Do lado de fora, os protestos haviam-se dissipado sob a pressão da opinião pública. O discurso viral de António transformara detratores em espectadores curiosos, mas dentro, os bastidores fervilhavam de nervos. João ajustava o colã híbrido, metade uniforme do Benfica, metade malha de balé, o coração martelando ao ritmo da orquestra que afinava instrumentos no fosso. Miguel, ao seu lado, traçava círculos calmantes em suas costas. Respira, amor. Isso é nosso palco, não deles. Mas os olhos de João vagavam para Pedro, que se aquecia em um canto, o tornozelo enfaixado mas o espírito renovado pela nota de perdão provisório. Obrigado por não desistir de mim, murmurara ele mais cedo, e João acenara, ainda ferido mas ancorado na amizade que sobrevivera a piores tempestades. António, na primeira fila como convidado de honra, trocara o terno por uma camisa do clube, um gesto simbólico de ponte. Ao seu lado, surpreendentemente, sentava-se o pai de Miguel, o diplomata, forçado pela comoção midiática a comparecer, o rosto uma máscara de relutância educada. O pano subiu com um suspiro coletivo, e a música rompeu, uma fusão de hino do Benfica com adagios de shopping, cordas vibrando como veias expostas. O palco se iluminou em tons de vermelho e azul, e os dançarinos entraram, primeiro os jogadores, em formações rígidas que evocavam táticas de campo, driblando bolas de luz projetadas no chão. Então, o balé invadiu, piruetas fluídas quebrando as linhas retas, simbolizando a rebelião da alma contra correntes. Pedro abriu o ato 2, sua solo uma narrativa de queda e ascensão, o corpo contorcido em dor mas erguendo sem graça, arrancando suspiros da plateia. Foi o dueto de João e Miguel que incendiou o teatro. Eles entraram de mãos dadas, os movimentos uma dança de cortejo e conflito, lifts que falhavam e se recuperavam, girando em uníssono para representar a atração irresistível. No clímax, João chutou uma bola imaginária que Miguel capturava em um salto, transformando-a em um abraço, o beijo quase tocado selado por um olhar que dizia tudo. A plateia explodiu em aplausos, mas o verdadeiro drama veio no intermezzo. Um projetor exibiu depoimentos gravados, António falando de seu amor enterrado, Pedro de sua família rejeitadora, Miguel de pressões paternas, transformando a peça em manifesto vivo.
Lágrimas fluíam nas poltronas, e até o diplomata, rígido, enxugava os olhos discretamente. Mas o caos irrompeu no ato final, uma luz falhou, mergulhando o palco em semi-escuridão, e um grito ecoou. Pedro escorregara novamente, o tornozelo cedendo no meio de um lift com um dançarino secundário. O público ofegou, mas João e Miguel improvisaram, erguendo em um tábulo vivo de solidariedade, os três entrelaçados enquanto a música crescia para um crescente triunfante. A cortina caiu em meio a uma ovação de pé que abalou as paredes do teatro, flor chovendo do balcão. Nos bastidores, o êxtase se misturou a pânico. Pedro fora levado para o camarim, o médico confirmando uma entorse leve, mas o espírito intacto. Vocês me salvaram lá em cima, sussurrou ele, abraçando os amigos. António irrompeu, orgulhoso, mas com notícias mistas. O presidente do clube quer uma turnê. Mas seu pai, Miguel. Ele quer falar. O diplomata esperava no foyer, o rosto suavizado pela performance. Eu estava errado, admitiu ele, estendendo a mão a João. Vocês não são devassidão, são coragem. Meu filho fica em Lisboa, se quiser. E eu? Eu apoio. Miguel chorou, abraçando o pai pela primeira vez em anos sem tensão, enquanto João observava, o alívio lavando a exaustão. Mas uma sombra final pairava, a oferta de Porto. Durante a festa pós-estreia em uma casa de fados no Bairro Alto. Guitarras chorosas e vozes roucas celebrando, João puxou Miguel para um canto escuro. Eu recusei a bolsa. Fico aqui, com você, com todos. Miguel sorriu, os olhos brilhando, então dançamos para sempre. O beijo que se seguiu foi o primeiro sem medo, doce e profundo, sob aplausos distantes. Pedro, observando de uma mesa próxima com António, ergueu uma taça, ao amor que não escolhe lados. O pai de João, surpreendendo a todos, juntou-se, e à família que aprende a dançar. Mas o destino, sempre zombeteiro, reservava um último giro. Na manhã seguinte, enquanto Lisboa acordava com manchetes elogiosas, a dança que conquistou o futebol, João recebeu uma carta selada de Évora. A família de Pedro, tocada pelo vídeo da peça que viralizara, pedia reconciliação. Volte, filho. Nós erramos. Pedro, lendo ao lado de João no café da esquina, chorou de alegria, graças a você. Meses passaram como atos de uma sinfonia inacabada, e Lisboa, com suas 7 colinas e segredos sussurrados, testemunhou a transformação gradual dos Mendes e seus aliados. A peça Dança do Dragão tornara-se sensação, lutando teatros de norte a sul, do Coliseu do Porto ao São Carlos, uma ponte que atraía torcedores relutantes e puristas do balé, provando que arte e esporte podiam entrelaçar-se em harmonia. João, agora solista oficial do Conservatório, dividia dias entre ensaios matinais e tardes ajudando o pai em clínicas juvenis, onde ensinava crianças a dançar com a bola, uma fusão lúdica que dissipava preconceitos desde cedo. Seu tornozelo curara, mas a cicatriz interna, forjada em noites de dúvida, o tornara mais forte, mais empático. Miguel, com residência estendida graças ao apoio paterno relutante, coreografava para companhias locais, sua influência espanhola infundindo frescor nas tradições portuguesas. Eles moravam juntos em um apartamento modesto no Príncipe Real, com vista para jardins floridos e galerias de arte que celebravam humores diversos. Acordavam com café e beijos preguiçosos, dançavam descalços na sala ao som de fado moderno, e nas noites livres, passeavam pelo Tejo de mãos dadas, ignorando olhares curiosos com a ousadia de quem sobrevivera a tempestades. Você me ensinou a voar, dizia Miguel, traçando os contornos do rosto de João à luz de velas. E você me ancorou, respondia ele, sabendo que o amor não era só paixão, mas escolha diária. Pedro, o elo indestrutível, recuperara-se plenamente e aceitara a reconciliação familiar em Évora, não um retorno pleno, mas visitas mensais onde ensinava balé a primos descrentes, convertendo-os com graça e paciência. Sua própria jornada romântica floresceu inesperadamente. Durante uma turnê em Coimbra, ele conhecera Rafael, um professor de literatura com olhos de poeta e riso contagiante, um homem que via na dança de Pedro não excentricidade, mas poesia viva. Finalmente, alguém que não tenta me salvar, só dança comigo, confidenciou Pedro a João em uma ligação, a voz leve como nunca. A amizade deles, testada pelo fogo da traição, emergira mais profunda, tecida agora de apoio mútuo e risos compartilhados em cafés do Chiado. António Mendes, o titã do futebol, mudara de maneiras sutis mas profundas. Aos 60, ele anunciara a semi-aposentadoria, focando em projetos sociais, academias inclusivas que acolhiam jovens LGBTQ+, em times mistos de futebol e dança, financiadas por parcerias com o Conservatório. Em casa, as paredes outrora cobertas de taças agora exibiam posteres da peça ao lado de fotos de jogos clássicos, um altar à dualidade. Ele e João jantavam semanalmente, conversas que fluíam de táticas a coreografias, pontuadas por silêncios confortáveis onde o amor falava sem palavras. Uma noite, durante um pôr do sol em Belém, com pastéis de nata quentes na mão, António confessou o resto de seu segredo,
aquele companheiro de equipe. Chamava-se Carlos. Morreu jovem, em um acidente de carro, sem que eu dissesse adeus. Por isso eu te pressionei tanto, medo de que você vivesse com arrependimentos. João apertou o ombro do pai, lágrimas misturando-se ao vento salgado. Você me salvou disso, pai. Obrigado por me deixar dançar. O diplomata espanhol, transformado pelo espetáculo, visitava Lisboa mensalmente, trazendo vinhos de Rioja e histórias de Madrid que humanizavam o antigo antagonista. Ele e António até colaboravam em eventos bilaterais, futebol e flamenco, paixões ibéricas, provando que pontes se constroem sobre abismos. Mas nem tudo era idílio, sombras persistiam. Em uma turnê em Faro, João enfrentou um fã radical que o confrontou nos bastidores. Você envergonha o nome Mendes. A agressão verbal escalou para empurrões, mas Miguel e Pedro intervieram, e a segurança expulsou o homem. O incidente abalou João, reacendendo medos de um mundo ainda hostil, mas fortaleceu sua resolução. Ele canalizou a raiva em uma nova coreografia, Sombras no palco, sobre a resiliência que estreou para plateias emocionadas. Pedro, por sua vez, lidou com recaídas familiares. Uma tia conservadora boicotou um jantar, mas ele respondeu com uma carta que viralizou. E quanto temas da peça? Amor não é escolha, é essência. Sua relação com Rafael aprofundava-se, marcada por viagens a Sintra, onde castelos medievais inspiravam danças ao luar. Um ano após a estreia, o grupo reuniu-se para uma comemoração no Estádio da Luz, não um jogo, mas um evento beneficente onde a peça foi encenada no gramado, sob luzes de holofote, com torcedores como plateia. Milhares aplaudiram, bandeiras arco-íris misturando-se a escudos do clube, um símbolo de aceitação conquistada. No centro do campo, João e Miguel dançaram o dueto final, erguidos em um lift perfeito, enquanto Pedro e Rafael observavam de mãos dadas, e António, no microfone, dedicou um momento a Maria, para a mulher que nos ensinou a amar sem limites. Lágrimas e aplausos ecoaram na noite estrelada, o Tejo distante brilhando como testemunha. Anos depois, com João e Miguel casados em uma cerimônia simples no Jardim Botânico, votos trocados sob flores de laranjeira, com Pedro como padrinho e António chorando de orgulho, a vida seguia em ritmos harmoniosos. João lecionava balé para jovens atletas, Miguel dirigia uma companhia ibérica, Pedro coreografava para teatros europeus ao lado de Rafael. António, avô honorário em potencial, treinava netos imaginários em dribles graciosos. As cicatrizes permaneciam, lembranças de noites escuras, traições e rejeições, mas eram tecidas em tapeçarias de força. Em Lisboa, cidade de fados e glórias, eles dançavam, amavam e viviam, provando que o coração, como uma pirueta perfeita, podia girar acima de qualquer abismo. Fim.